Olá, família, boa noite. Vamos falar sobre um tema muito importante esta noite, dando sequência às nossas prosas anteriores. Vamos agora falar sobre uma outra forma de preconceito. Nós falamos já sobre diversas formas de preconceito. Hoje eu escolhi para falar com vocês o preconceito ecológico, ou seja, o preconceito que temos com relação à fauna e à flora. Especificamente, eu não vou nem dizer contra a flora, mas eu vou dizer contra a parte considerável do que chamamos de fauna. Preconceito contra os animais, especialmente preconceito contra os outros mamíferos. Preconceito contra outros animais que manifestam sinais de sensibilidade e de inteligência, que durante muito tempo nós fizemos questão de não perceber. Para algumas pessoas, talvez, este nosso enfoque não seja interessante. Para algumas pessoas, talvez seja até inoportuno ou incômodo. Talvez nossa abordagem seja inoportuna e incômoda para algumas pessoas. Eu não vou aqui, claro, não vou fazer uma defesa calorosa do que se chama veganismo, tá? Mesmo porque eu não concordo com certos aspectos do veganismo, tá? Quando as coisas quando certos quando certos tipos de pensamento assumem um caráter místico, quase religioso, eu acabo desconfiando deles. E eu acho que as coisas têm que ser analisadas elemento por elemento, com moderação, sabedoria e prudência. Então eu não estou aqui para defender um sistema vegano, não estou aqui para defender o sistema vegano, porque eu sou totalmente a favor do consumo de mel, no mínimo eu sou a favor do consumo de mel, de ovos e de leite, como também sou a favor do consumo de alguns animais, como moluscos, crustáceos e peixes. Tá? Sou a favor do consumo desses animais, uma vez demonstrado que esses animais não possuem autoconsciência e que não possuam sensibilidade à dor. Uma vez que eles sejam insensíveis à dor e não possuam autoconsciência de si mesmos, se for demonstrado isso, como em alguns casos foi demonstrado, eu sou plenamente a favor do consumo desses animais. Agora, no momento em que nós percebemos que certos tipos de animais, eles dão sinais de autoconsciência e de serem sensíveis à dor, eu me sinto livre para questionar questionar o direito que nós temos de matar e de consumir estes animais. Tá? E isso entra nessa discussão em torno do preconceito contra os animais. Preconceito contra alguns tipos de animais. Mesmo se tratando de animais que nós não consumimos, inclusive. Não é necessariamente porque nós comemos o animal. Não é necessariamente porque nos alimentamos dele. Mas o simples fato de nós criarmos, entre aspas, estes animais, termos estes animais como pets e maltratarmos estes animais, ignorarmos a dor e os sentimentos desses animais, fazermos experiências dolorosas com esses animais e por aí vai. Então eu quero fazer hoje esta abordagem, mas como sempre numa perspectiva histórica, uma perspectiva cronológica, começando do princípio, abordando a cultura e abordando a cultura numa perspectiva cronológica, histórica, historicista, como eu gosto de fazer. Vocês sabem que quando leciono, seja filosofia, sociologia, psicologia, didática, eu gosto de fazer essa abordagem historicista, essa abordagem histórico-cronológica.
Então, se nós examinarmos algumas décadas atrás, a propósito, se nós examinarmos algumas décadas atrás, eu já sou mais velho, eu já sou quase quarentão, quase cinquentão. E há 40 anos atrás, quando eu era pequenino, a maneira como se tratava os pets, a maneira como se tratava os animais de estimação, cães, gatos, era bastante diferente da maneira como eles são tratados hoje. Era notadamente diferente. Sensivelmente diferente. Mas por que era diferente? Atualmente, os segmentos que mais têm crescido, é observável até, os setores que mais têm se expandido na economia, um dos que mais são os pet shops, casas de ração, pet shops veterinários. Sempre, há séculos que nós temos cães e gatos aqui no Brasil, Brasil descoberto em 1500, que nós temos aqui cães e gatos como animais de estimação, século XIX inclusive, primeira metade do século XX. E então, como eles eram alimentados? Como eram cuidados? No século XIX, a coisa mais rara era veterinário no nosso país. Um dos poucos era o veterinário do imperador. O veterinário que cuidava dos animais do imperador, é claro. O veterinário da coroa. Cuidava dos animais, cavalos e outros pets de Dom Pedro II. Eram raros. Médico era raro. Imagina então, veterinário. Ração, nem pensar. Quando eu era garoto, existia só uma marca de ração que me lembra, Papita. Papita. Era uma ração, você colocava os biscoitinhos, vamos dizer assim, dentro do pote, que é um pote de metal, prato, às vezes de porcelana, e jogava água morna em cima. Eu jogava-se água morna na ração, para que aquela ração ficasse mole e o animal pudesse comer. Em geral não se comia, e mesmo em geral os animais não consumiam ração. Cães e gatos não eram tratados com ração. Eles comiam a mesma comida preparadas nas nossas casas, nas nossas cozinhas, para nós. A comida, o que nós chamamos muito de comida de sal. Eles comiam os restos da nossa... Em muitas casas, especialmente nas casas mais simples, os animais comiam os restos da mesa, o que sobrava das alimentações das pessoas. Então, os animais eram tratados, cães e gatos eram tratados com resto de comida. Pedaços de gordura do bife, espinhas de peixe, cabeça de peixe, ossos de carnes. Uma comida que já estivesse um pouco passada. Os animais davam essa comida para os animais, para a criação. Veterinário, como eu falei, nem pensar. Então os animais não tinham um tratamento, os animais não recebiam um tratamento de qualidade. Isso há 40 anos atrás. As coisas começaram a mudar a partir dos anos 90. 1990, a partir de uns 30 anos para cá, foram surgindo as primeiras casas especializadas em ração, os artigos próprios para esses animais, pet shops, e também foi aumentando o número de veterinários. E as pessoas foram se conscientizando. Eu lembro de uma socialite chamada Vera de Loyola Brandão, que cuidava muito bem dos seus animais, dos seus cães. Para muitos até era, se não me engano, ela fazia festas de aniversário para eles, bem requintadas aqui, não escandalizava muita gente, como escandaliza então, escandaliza ainda hoje, né? A gente sempre tem que tentar. Eu não vejo problema nenhum em uma pessoa comemorar discretamente o aniversário do seu pet. Não vejo problema nenhum, mas nós temos sempre que ter um pouquinho de equilíbrio, de bom senso em tudo.
Mas, de qualquer maneira, isso chama, a atitude dessa senhora acabou chamando atenção para essa questão. Né? Como nós tratamos os nossos cães e os nossos gatos? Levantou-se a temática, foi trazido aos meios de comunicação, foi discutido. Em geral, percebeu-se que havia nas pessoas daquela época, dos anos 90, havia uma nítida intenção de tratar melhor os seus animais do que eles haviam sido tratados nas décadas precedentes. Então havia uma orientação para valorizar os animais de estimação, para dar extração de qualidade e levá-los no veterinário, dar carinho, dar afeto, permitir que eles convivessem dentro da casa com a família. Naquela época, praticamente a totalidade dos animais, dos cães e dos gatos, viviam fora de casa. A casinha do cachorro, fora no quintal, numa varanda, fora de casa. Muitos nem casinha tinham, dormiam num canto do quintal, num canto da varanda. E aí eles passam a ser, cada vez mais os animais passam para o interior das residências, para o domínio do lar, propriamente dito. Muitos passam a dormir na cama com seus tutores, passam a dormir junto com seus donos, tanto gatos como cães, especialmente pequeno e médio porte. Isso vai se afirmando cada vez mais. Os animais os pets, eles vão adquirindo o status de membros da família. Filhos de quatro patas, filhos do coração, membros da família, vão sendo acolhidos de maneira mais íntima nesse convívio familiar. E as condições de vida desses animais melhoram. Inclusive, a duração de vida dos cães e dos gatos dá um salto. Agora, por que isto não aconteceu antes? É muito difícil explicar, buscar um único fator do porquê isso não aconteceu antes. Né? Em alguns casos, em parte dos casos, quando no passado as famílias eram grandes, as pessoas tinham, às vezes, dezenas, dúzias de filhos. Não sobrava lugar para o animal, nem mesmo para comer. Né? Às vezes não tinha nem comida para o filho. Agora, nas últimas décadas, as famílias, às vezes, as pessoas constituem família. Uma família planejada. E uma família em que o número de filhos é voluntariamente reduzido. Onde elas se recusam, inclusive, a ter filhos. Tem um filho ou não tem nenhum filho? E os animais, segundo muitos, o pet, o cão e o gato vão substituindo, no domínio da afetividade, eles substituem o filho. Mesmo em casos em que o homem, a mulher ou o casal, ou que são solteironas, solteirões, casais sem filhos, né? O cão e o gato substituem os filhos, tornam-se os filhos adotivos de quatro patas. E na medida em que essas famílias vão se tornando cada vez menores, e abdicando de ter filhos, ou reduzindo drasticamente o número de filhos a 1 ou a 2, os animais vão tomando o lugar dos filhos ou dos outros filhos. E vão sendo tratados como irmãos passam a ser tratados como irmãos dos filhos humanos. Né? Essa é uma das razões, muitas vezes apontadas pelos sociólogos, psicólogos e psicólogos. Mas há também mudança de pensamento. Né? E nós não podemos saber, na verdade, nós não podemos saber se foi a mudança de pensamento que produziu a mudança de hábitos ou mudança de hábito que, a partir de constatações, como nós veremos, produzirá mudança de pensamento. Eu não vou entrar neste assunto. Né? Mas no passado, eu vou falar por experiência própria, no passado, por influência da religiosidade vigente,
os animais eles eram vistos como se dizia, havia vou entrar no próprio discurso, né? Animais não têm, se diz, animais não têm alma, eles morrem e acabam, eles morrem e acabam. Esse era o discurso. O animal não tem espírito imortal, ele não tem uma alma imortal, então ele morre e acaba. Nós não, diziam, nós humanos temos uma alma, morremos, ela vai lá pro outro lado, vai lá pro outro mundo, lá pro céu, ou para outro lado, sei lá qualquer. Então é o que se dizia. Nós tínhamos um espírito imortal. O animal não. O animal morria e desaparecia e acabava. Esse era o discurso. A consequência do discurso era: eu tenho que tratar bem os humanos que têm essa alma imortal, que vai lá para outro lugar. Agora, como o animal não tem essa alma imortal, eu não preciso tratá-lo bem. Posso até maltratá-lo. Era um típico padrão de pensamento daquela época. Porque você bate no seu gato, ele não tem uma alma. Ah, porque você maltrata seu cachorro? Ah, porque ele não tem uma alma imortal. Muitas vezes, repetidas vezes eu ouvia isso. Quando nós ou outras pessoas questionávamos por que alguém maltratava o seu pet. Fosse um cão, um gato, outro animalzinho. Ele não tem alma. Ah, ele morre, acabou, não preciso dar maior atenção para o meu animal. Bem, na medida em que, seja como for, eu não sei qual, não posso aí deduzir qual foi o desencadeador disso, mas na medida em que os animais foram ganhando espaço nas nossas casas, nos nossos lares, na medida em que os animais eles foram ganhando espaço, pôde-se observar melhor o comportamento dos cães e dos gatos. E observou-se, objeto de observação de famílias e pessoas, milhões de pessoas, famílias por todo o mundo, por todo o Brasil, perceberam que os cães e os gatos têm inteligência. Quando eles estavam lá no quintal sozinhos, isso não era uma coisa tão perceptível. Mas na medida em que entraram nas nossas residências e passaram a fazer parte da nossa intimidade, pode-se constatar de maneira cabal que, apesar de não serem racionais, eles não dão aula de filosofia ou não fazem filosofia, apesar disso são inteligentes. São capazes de resolver problemas. Mais do que inteligentes, os animais são sensíveis. São sensíveis à dor dos outros animais, de seus companheiros de espécie ou até de outras espécies. Mas são éticos também. Hoje podemos falar na ética do cachorro, que é tão falada, ou a ética do lobo, e ela é real. Mas esse universo era totalmente inexplorado, como falei, há 40 anos atrás. Quando eu sentei nos bancos da faculdade, 2002 já, fase bem adiantada, ainda ouvia-se ecos dessas bobagens, de que animal não tem alma, de que animal não tem inteligência. Alguns professores mais velhos ainda insistiam na separação arbitrária entre esses mamíferos e nós, como se nós fôssemos nós fôssemos os únicos inteligentes, por assim dizer. E se dizia aquela velha frase que não tem sentido nenhum. Os animais têm instinto. Tudo que o animal faz dá o rótulo de instinto. Mesmo quando ele dá mostras de inteligência, até de cálculo animal, há instinto. Era a senha para justificar esses preconceitos. Mas, ali na faculdade, pela primeira vez, eu comecei a ouvir ecos nas aulas de psicologia, de que alguns animais apresentavam sinais de inteligência. E aquilo me despertou. A partir daí do ano 2000, eu comecei a acompanhar. E os estudos se intensificaram nesses últimos 20 anos, a contar de 2010, 2015, os estudos sobre diversos animais e a capacidade cognitiva desses animais, a sensibilidade, a autoconsciência, a sensibilidade à dor. Esses estudos foram se ampliando até chegar num número gigantesco.
Eu sempre procurei acompanhar pelo menos alguns desses estudos, porque isso me interessa. Já por ser educador, já por ser professor de filosofia, humanista, tudo isso é uma questão que sempre me interessou a respeito dos animais. Eu lembro de ter lido Voltaire, filósofo francês, onde ele dizia o seguinte, observem o teor sábio das palavras: ou todos somos imortais e sobrevivemos à morte, nós e os animais, ou ninguém é imortal. Se os animais não são imortais, então ninguém é imortal. Bem entendida a frase de Voltaire, se ela for bem entendida, ela dá a chave para nós entendermos toda esta questão. E essa arbitrariedade que nós fizemos, e alguns de nós ainda fazem, de achar que nós somos os únicos autoconscientes, os únicos sensíveis, os únicos éticos, os únicos inteligentes. Mas isso não é real. Não condiz com as experiências realizadas nos últimos 20 anos, e até realizadas há 100 anos atrás, porque começaram a ser realizadas há 100 anos atrás. Não condiz. E não condiz de modo algum com essas experiências. Essas afirmações, que nós somos o último biscoito de pacote, de fato, nós temos um aspecto de racionalidade, abstração, metafísica, que os animais certamente não têm. O que não significa que eles não tenham inteligência. Inteligência eles têm. E outros valores importantíssimos, como falei. Sensibilidade à dor, sensibilidade, ética, eles têm isso. Alguns atribuem até fenômenos paranormais, percepção paranormal aos animais. Mas eu não vou entrar, claro, nesse assunto polêmico. Bem, e percebeu-se isso nas próprias... não precisaram... as pessoas, de modo geral, nem precisaram ler as pesquisas. O convívio, como falei, o convívio íntimo com os cães e gatos bastou para demonstrar para muitas pessoas as semelhanças entre nós e esses animais. Bem, então eu vou agora falar rapidamente das pesquisas sobre os animais. A gente sabe que o Charles Darwin, ele possuía e cuidava juntamente com sua filha, também faleceu muito nova, a filha de Darwin, eles possuíam uma orangotango, uma fêmea orangotango. E ele já havia percebido sinais de sensibilidade naquela, de tristeza, de dor, de mágoa, naquela orangotango fêmea. Isso já está presente nas reflexões de Charles Darwin, o grande naturalista inglês, que divulgou a teoria da evolução biológica das espécies. Bem, e há 100 anos atrás, Collier, ele iniciou pesquisas com chimpanzés. Então, Wolfgang, se eu não me engano, não lembro se era Wolfgang Collier, ele, na Alemanha, ele levou para a Alemanha um grupo de chimpanzés e trabalhou com eles isolado no laboratório. Então ele foi pioneiro nas pesquisas científicas de laboratório com mamíferos, com primatas, no caso com chimpanzés. E pela primeira vez eles foram estudados, o comportamento destes animais, dos chimpanzés, foi analisado de maneira objetiva e científica, ou seja, a parte dos preconceitos. E aí se fizeram experiências de todo tipo, inclusive de inteligência. Criavam-se esquemas, labirintos e outros esquemas para que eles chegassem até o alimento demonstrando inteligência. O que efetivamente aconteceu. Os chimpanzés criavam estratégias individuais ou coletivas para conseguir o seu alimento, demonstrando não só inteligência como cálculo, mas isso talvez não seja o mais importante. O mais importante é que começaram a ser observados os primeiros sinais de ética e de sensibilidade. Eu acho isso mais importante.
entre esses animais. Tristeza quando eram separados do grupo. Tristeza quando eram separados do grupo. Tristeza e angústia quando elementos da mesma família eram separados. Tristeza e angústia quando morria um elemento da família ou do grupo. Eu acho que esse foi o aspecto crucial das investigações feitas por Wolfgang Kohler. Testemunhou-se atos de solidariedade entre esses animais, de auxílio mútuo entre esses animais. Isso já havia sido enfatizado, estava sendo divulgado na mesma época por um naturalista russo, Piotr Kropotkin, no livro Auxílio Mútuo, onde ele buscava desconstruir aquela ideia de que o mundo dos animais, ideia de Herbert Spencer, em parte assimilada pelo próprio Darwin, de que o mundo dos animais era um mundo de guerra, onde eles viviam num estado de guerra permanente, de brutalidade, de guerra e de ferocidade. E o Kropotkin buscou mostrar o outro lado da moeda, que nós vemos agora nas publicações do YouTube e no mundo inteiro. Gravações de animais se ajudando uns aos outros, em situações de risco, situações de perigo, situações próximas da morte. Esquilos, macacos, cães, gatos, elefantes, ajudando-se uns aos outros e ajudando outras espécies, corroborando aquilo que foi escrito por Piotr Kropotkin há 100 anos atrás e que começou a ser estudado por Wolfgang Kohler. Depois dos estudos de Wolfgang Kohler, ocasionalmente foram feitos outros estudos com animais, estudos em laboratório, mas não de uma maneira intensa. Foram estudos esporádicos sobre animais. Porém, cada estudo que foi feito comprovou-se que determinada espécie de animal era sensível às situações de dor dos seus companheiros, dos seus semelhantes, ou que dava mostras de inteligência para resolver problemas e até fazer cálculos. Sempre se verificou isso. E especialmente, como falei, nos últimos 20 anos. Diversos animais foram examinados. Uma série de animais. Desde os cavalos de Eberfield. Né? Falou-se muito dos cavalos de Eberfield. Mas de qualquer maneira, os cavalos de Eberfield possuíam certa capacidade intelectual. Se eles não possuíam a capacidade intelectual, então eles possuíam pelo menos a capacidade cognitiva para compreender e imitar o ser humano, assimilar linguagem de gestos humana. O que dá na mesma. Os animais continuam sendo inteligentes, seja a maneira qual for que você encare o problema dos cavalos de Eberfield. Então, eu posso citar os cavalos, elefantes que pintaram, elefantes que, por exemplo, pintaram quadros, elefantes que enterram seus familiares num determinado lugar, elefantes que choram, elefantes que ficam traumatizados com ataques de outros animais, elefantes que pintam quadros. O elefante é um dos animais mais inteligentes que existe. Golfinhos, porcos, ratos, claro, cães e gatos, papagaio e, pasmem, até polvo. Estão entre os diversos... O lobo também. Esses são alguns dos animais que foram investigados, que foram testados, que foram conduzidos a experiências científicas, das quais resultaram a comprovação de que de fato possuem uma inteligência, um nível de inteligência e certo sentido de ética e sensibilidade para com a dor dos seus companheiros. Então, você veja, o cavalo, o porco, o boi, o macaco, o cão, o gato, o elefante, todos esses animais
E provavelmente muitos outros que ainda não são pets, não são animais de estimação, não são criados por nós, vivem nas florestas, escondidos nas florestas, e que nós não tivemos a ocasião de estudar. Nós poderíamos dizer que não existem mamíferos que não existem, quase com toda certeza, não existe mamífero que não tenha certo nível de inteligência. Isto para não falarmos em autoconsciência. Não existe mamífero que não seja autoconsciente. Outros animais também mostram autoconsciência. Outros animais mostram também autoconsciência. Mas não existe mamífero que não seja autoconsciente, que não tenha sensibilidade e que não dê demonstrações de ética. Os mamíferos têm uma afinidade muito grande conosco em todos os sentidos. E nós comemos mamíferos. Eu vou restringir meu enfoque, inclusive, a esses mamíferos. Comemos mamíferos, utilizamos os mamíferos nas nossas experiências. Às vezes maltratamos, invadimos o espaço desses animais, sempre com a desculpa de que somos superiores e que eles não têm alma, ou que não tem. A gente que diz até hoje que eles não têm inteligência, né? Mas eles têm. E agora a minha pergunta é: se você tem um animal, como um mamífero, que ele é sensível à dor, a mesma dor que eu sinto, a mesma dor que sinto eu, sente um porco, um boi, uma cabra, uma ovelha. A mesma dor que sinto eu. A mesma dor que eu sinto, sente um cão ou um gato. Aí vem a minha pergunta. O que nos dá o direito, se eles têm inteligência como nós, se ambos temos inteligência, se ambos somos autoconscientes, se ambos somos sensíveis à dor, se ambos temos ética, o que me dá o direito de matar um porco, um boi, uma cabra ou uma ovelha para me alimentar deles? Qual a base, o fundamento desse direito? Porque eu posso, porque eu tenho. Porque eu posso, porque eu tenho o direito. Ou melhor, porque eu posso não. Porque eu tenho o direito. Porque eu tenho o direito. O que me dá o direito de pura e simplesmente matar um animal desses? Matar um porco, um boi? Matar uma ovelha, uma cabra? Por que eu tenho esse direito? O que me dá esse direito? O que me dá o direito de pegar um macaco, um gato, um cão, levá-lo para um laboratório, fazer experiências e torturar esses animais? Essa é a pergunta desta aula. Agora, muitas pessoas respondem: o que nos dá o direito é a necessidade, nós precisamos. Eu posso responder se precisa de diversas maneiras. Primeiro, nós não precisamos